O bom uso da crase mostra que quem utiliza está em dia com o ensino da língua portuguesa. Usar corretamente as normas gramaticais é papel fundamental para redigir textos convincentes para o Enem, para concursos públicos e aplicação no mercado de trabalho. Para você perder o medo da crase, vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está gostando dos meus vídeos, deixa um like nesse vídeo para mim. E se é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ok? A crase é marcada pelo acento grave, aquele acento invertido. Ela é vista como vilã, coitada, mas é apenas a junção de um artigo definido com a preposição. Juntam o A do artigo definido e o A da preposição dá o A craseado. Os alunos vivem se queixando dela, perguntando se mudou alguma coisa depois do novo acordo ortográfico. Não mudou nada, gente. O novo acordo ortográfico mudou somente o uso do hífen e da acentuação. Se você precisa aprender o novo acordo ortográfico, vou deixar uma indicação de aula para você. Quando você tiver em dúvida se deve ou não colocar a crase, é melhor você não colocar. Neste caso, antes pecar pela falta do que pelo excesso. Você pode observar um texto como é pequeno o uso da crase, mas não é para você deixar de aprender crase, porque é muito importante aquela pessoa que aprende a usar a crase corretamente para você saber escrever de acordo com a norma padrão. Agora eu vou falar para vocês alguns casos que deve usar a crase. O primeiro caso é, eu devo usar a crase antes de palavra feminina. Nunca posso usar crase antes de palavra masculina. Um exemplo, os alunos foram à confraternização da escola. O que explica a crase nessa frase é o seguinte, o verbo foram exige a preposição a. Quem foi, foi a algum lugar, então foram a. Depois tem a palavra feminina, confraternização. Então eu preciso de colocar atrás o artigo, a confraternização. Então fica assim, foram a confraternização. Então eu junto esses dois As aí, colocando um A só e uma crase, porque a crase é a junção de um artigo e uma preposição. Se você ainda tiver dúvida se tem crase ou não, você pode trocar este A aí por ao, e você troca a palavra confraternização, que é feminina, por uma palavra masculina. Aí ficaria assim, os estudantes foram ao encontro na escola. Então, neste caso, eu pude trocar o A por ao, tem crase. Mais um exemplo aí. Fomos à praça. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo pede preposição. Depois tem a palavra feminina praça. Então, nós falamos a praça. Então, foram a praça. Eu junto esses dois As aí e coloco um A craseado. Você pode trocar também o A por ao. Ficaria, foram ao jardim. Então, pude trocar o A por ao, eu tenho que crasear o A. Vocês podem observar que nestes exemplos que eu dei agora, eu usei sempre verbos de destino. Sempre que o verbo for de destino, eu uso crase, como por exemplo, ir, voltar, vir, quando eu desloco de um lugar para o outro. O segundo caso que eu sempre uso crase é em locuções prepositivas conjuntivas. Que é isso, né, gente? Locução é o quê? Duas ou mais palavras com o mesmo significado. Conjuntiva vem de conjunção e prepositiva vem de preposição. Na minha opinião, este uso da crase é um dos mais fáceis, porque essas locuções são sempre as mesmas. Vou dar alguns exemplos para vocês. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a, à moda de, à meia-noite e às claras. Mas tem mais. Vou dar alguns exemplos de frases com essas locuções para vocês. Saímos à meia-noite. A locução nessa frase é meia-noite. Então, este A que está atrás, ele tem que ser craseado. Segundo exemplo. À medida que o tempo passa, ficamos mais sábios. Esse à medida que é a locução, então também tem que ter crase.
Saio sempre às pressas. Às pressas é a locução também, com crase. O terceiro caso que eu sempre uso crase, antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela e aquele. E se você precisa aprender pronome demonstrativo, vou também deixar uma indicação de aula para você. Um exemplo, no verão, voltamos àquela praia. Para você saber se tem crase ou não, tem um macete. A melhor maneira é, você vai trocar a palavra aquilo por a isto, aquela por a esta e aquele por a este. Se eu puder trocar colocando o a atrás, a isto, tem crase. Se não puder ter o a, se eu trocar somente por isto, não tem crase. Um exemplo agora. No verão, voltamos àquela praia. Então, vou trocar o aquela por a esta, ó. No verão, voltamos a esta praia. Se eu falei a esta, então tem crase no pronome demonstrativo aquela. Um outro exemplo para vocês. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Eu vou trocar o aquilo por a isto. Refere-se a isto que aconteceu ontem na festa. Eu pude trocar por a isto tem o a, então aquilo vai ter crase. Outro exemplo, elaboramos aquele relatório. Agora eu vou tentar trocar aquele por a este. Então, elaboramos a este relatório. Ficou boa a frase? Eu posso colocar este aí? Não posso. Eu tenho que falar, elaboramos este relatório, já que não pode ter o aí, neste caso, o aquele não tem crase. Então, elaboramos aquele relatório sem crase. O quarto caso em que a crase é obrigatória é na locução à moda, mesmo que ela vier subentendida. E quando a expressão à moda também vier antes de uma palavra masculina, eu também devo usar a crase. Exemplo, li um livro a Machado de Assis. Então tem a palavra moda subentendida aí. Li um livro a moda Machado de Assis. Então, mesmo que ela vier subentendida, precisa colocar a crase aí. Outro exemplo, o novo jogador tenta driblar a Pelé. Também tem a palavra moda subentendida aí. Então tem crase também, fica a Pelé. Ele ri a pica-pau. Então também tem crase, porque tem a expressão a moda subentendida. Ele ri a moda pica-pau. Gosto de bife à milanesa. Esse a milanesa aí, vocês podem não saber, então vou explicar para vocês. Gosto de bife à moda milanesa. Esse milanesa aí é a moda de Milão, da cidade de Milão, lá da Itália. Então, gosto de bife à milanesa. Eu tô falando a só para enfatizar, mas a gente não fala assim. É só na escrita que a gente precisa de representar com este a repetido assim, a. Mas na frase, no dia a dia eu falo, gosto de bife à milanesa. Quando a palavra moda significar vestuário, costume, outros significados diferentes daqueles exemplos que eu apresentei para vocês, a palavra moda não tem crase. Como, por exemplo, a moda hoje é postar selfie nas redes sociais. Este a moda tem um significado diferente, então não tem crase. O quinto caso, que a crase é obrigatória, eu uso dela na indicação de horas exatas. Termino meu trabalho às 6 da tarde. Antes desse número de horas, já que é uma hora exata, eu tenho que colocar crase. Então, às 6 da tarde. Saio da escola às 13 horas e 30 minutos. Você deve estar pensando assim, por que isso é hora exata? É pouquinho, eu vou explicar para vocês. Então, tem crase às 13 horas e 30 minutos. Eu acabei de dizer para vocês que só se usa crase quando as horas forem exatas. Agora eu vou dar exemplo para vocês quando não se usa crase em horas. Quando houver a preposição para, desde, após, perante e com, não se usa crase. Exemplo, ficamos na reunião desde as 8 horas. Porque aparece a preposição desde aí, eu não sei a partir de que hora exata que nós entramos na reunião.
Chegamos após as 20. Eu não sei que hora exata que eu cheguei por causa desse após aí. Eu sei que eu cheguei depois das 20 horas, mas não sei 20 horas e quantos minutos eu cheguei. A reunião está marcada para as 16 horas. Então eu disse que ela está marcada para as 16 horas. Eu não sei exatamente que hora que ela vai começar, entenderam? Então não é hora exata, não se usa crase. O sexto caso é: quando falamos em cidade, a regra geral é: não se usa crase antes de cidade. Por que isso? Porque os substantivos rejeitam o uso dos artigos, ou a, os, as. Quando a gente fala nos estados do Brasil, só 2 deles é que permite a crase, porque só 2 aceitam o artigo masculino. Para saber se há crase ou não, nós podemos usar um macete muito utilizado na escola. Às vezes você já até sabe. Se voar e volto da, crase a. Se voar e volto de, crase para quê? O que explica esse macete é o seguinte: se voar, tem o a, e volto da, tem o a no da, crasei o a. Agora, se voar e volto de, o de tem um e, crasear o a para quê? Eu vou explicar esse macete para vocês com exemplo de lugares. Por exemplo, se voar a Nova York e volto de Nova York, não tem crase. Se vou a, tem o a, mas não vai ter a junção quando eu falo de, volto de, não vai ter o a no de, só se eu falasse volto da Nova York. Como eu falo volto de Nova York, não tem crase, então eu vou falar vou a Nova York, sem crase. Agora, se vou à Alemanha e volto da Alemanha, tem crase, porque tem o a e depois tem o a do da, então vou à Alemanha. São Paulo agora. Se vou a São Paulo e volto de São Paulo, não tem crase, porque o de não tem o a. Eu não posso falar volto da São Paulo. Então, vou a São Paulo sem crase. Agora eu vou falar para vocês do 7º e último caso obrigatório da crase. Depois vai faltar só os casos facultativos. E é muito importante você saber os casos facultativos, porque aparece também algumas questões de prova e você precisa saber. No 7º caso, nós vamos falar das palavras distância, terra e casa. Se essas palavras vierem com alguma expressão que qualifique elas, a gente tem que usar a crase. Exemplo: vou à casa de Paula estudar crase. Eu vou à casa de Paula. Se eu especifiquei a casa de quem é, eu preciso usar crase. Então, vou à casa de Paula estudar crase. Vou à casa de Paula estudar crase. Então, a palavra casa está especificada. Eu vou à casa de quem? À casa de Paula. Então, eu uso crase porque eu especifiquei de quem é a casa. Vou à casa de Paula estudar crase. Agora, se eu falasse assim, vou à casa estudar crase, então eu não falei na casa de quem, então eu não posso colocar crase, porque eu não especifiquei a palavra casa, de quem é a casa. Chegarei à terra natal hoje à noite. Então também tem crase, porque eu falei qual terra que eu vou chegar, a terra natal. Agora, se eu falasse, chegarei à terra hoje à noite, não podia usar crase, porque eu não especifiquei a palavra terra. O 3º exemplo: estou à distância de 3 metros de você. Então eu vou usar crase, porque eu especifiquei que eu vou estar distante de você 3 metros. Agora, se eu falasse, estou à distância de você, eu não usaria crase, porque eu não especifiquei qual distância que eu estou de você. Quem inventou isto, eu não sei. Só sei que regra é para ser usada. Então, vamos usar a regra, mesmo que seja meio louca. Vamos agora falar sobre o uso da crase facultativa. A crase facultativa é quando eu posso ou não usar a crase na frase. Mas a crase facultativa não é tão simples assim. Eu posso usar a crase facultativa quando o artigo for facultativo na frase, ou então quando a preposição também for facultativa na frase. Se o artigo e a preposição estiverem presentes na frase, eu sou obrigada a usar a crase, porque aí há a contração das 2 vogais a. Porém, se um deles não estiver presente na frase, eu não preciso usar a crase, porque não há a contração da preposição com o artigo. A crase será facultativa antes de nomes próprios femininos.
Ela será facultativa porque o artigo também, o artigo definido antes de nomes próprios femininos também é facultativo. Por exemplo, a Gabi tem o que ela quer. Este aí, ó, é facultativo, porque eu posso falar assim, ó, Gabi tem o que ela quer. Então, eu falo sem o artigo ou com o artigo e não tem diferença de sentido na frase. A Bia comprou um relógio. Eu posso tirar esse artigo definido aí sem prejudicar o sentido da frase. Bia comprou um relógio. Então, neste caso, a crase também é facultativa. Quando tiver a presença de um artigo feminino e não houver a presença da preposição, então a crase será facultativa. Mas, quando houver a presença do artigo e a presença da preposição, eu preciso usar a crase, porque aí eu faço a contração dos dois. Sendo assim, as duas opções estão corretas. Também dá para identificar se a crase é facultativa quando eu posso substituir o nome feminino por um nome masculino. Por exemplo, pedi um favor à Renata. Eu posso substituir pedi um favor ao Renato. Haverá crase facultativa também antes dos pronomes possessivos femininos. Só para lembrar, os pronomes possessivos femininos são minha, sua, tua, nossa e vossa. Se você precisa aprender os pronomes possessivos, vou deixar a indicação de aula para você. A mesma regra dos nomes próprios femininos também vale para os pronomes possessivos. Em ambos, o uso do artigo definido também é facultativo. Exemplo: querem assistir à nossa entrevista ou querem assistir à nossa entrevista. A crase é facultativa porque eu posso também tirar esse artigo definido aí. Querem assistir nossa entrevista. Outro exemplo: este tablet pertence à minha avó, ou este tablet pertence à minha avó, porque eu posso dizer este tablet pertence minha avó. Observem que antes dos pronomes possessivos femininos, eu posso ou não usar o artigo. Exemplo: minha mãe é dona deste celular, ou então, a minha mãe é dona deste celular. Nossa entrevista foi assistida por muitas pessoas, ou a nossa entrevista foi assistida por muitas pessoas. Minha cozinha está de pernas pro ar, ou a minha cozinha está de pernas pro ar. Por isso que a crase é facultativa antes de pronome possessivo, porque o artigo também é facultativo. Se você for resolver um exercício e ainda ficar em dúvida se é a crase ou não, você pode optar pela substituição. Por exemplo, gostaria que você desse o cargo à minha filha. Se eu puder substituir o a por ao, a crase vai ser facultativa porque está antes de pronome possessivo. Ficaria: gostaria que você desse o cargo ao meu filho. Então, tanto faz. Eu posso falar: gostaria que você desse o cargo à minha filha, ou gostaria que você desse o cargo à minha filha, com crase ou sem crase. Quando a preposição até aparece antes de substantivos femininos, a crase é facultativa também. Exemplo: chegarei em casa até às 20 horas, ou chegarei em casa até às 22 horas. O uso desta crase é facultativo porque eu posso retirar a preposição depois de até sem prejuízo para a frase. Vou dar para vocês agora uma dica de ouro. Para você aprender crase, você tem que investir na leitura, porque nada melhor do que aprender na prática. Se você aprende a ler bastante, então você vai internalizando as regras, porque ao ler você percebe quando tem crase, quando não tem, e não só a crase, mas tudo na língua portuguesa que a gente ler bastante, a gente vai melhorar e vai aprender internalizando as regras. Como eu sei que quem vai fazer redação precisa muito de aprender crase, vou deixar para vocês uma playlist de aula de redação para vocês aprenderem. Se você aprendeu algo novo com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos. Eu posto vídeo aqui no YouTube terça e sexta. Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu. Eu te vejo no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!